Glória ao Pai do Senhor, povão de Deus. Aqui que eu vos falo é a pastora Fernanda, diretamente, novamente do altar da Ipuno. Gente, estou aqui, hoje estou no meu Instagram, não estou no Instagram da igreja, mas convidando você aí, você mulher, você homem, você que está começando a nos acompanhar. Entra aí, começa a compartilhar, traga alguma pergunta. Não vou poder responder agora não, porque eu fico nervosa, mas depois eu te respondo. Mas hoje, irmãos, pela direção de Deus, o Senhor tem colocado algo no meu coração para estarmos falando sobre temperamento, falar sobre personalidade. Personalidade nada mais é do que aquilo que a gente constrói durante a vida. Durante a vida nós vamos se moldando, O ser humano ele vai crescendo. E semana passada eu falei a respeito de ser sanguínea, falei a respeito de Pedro, até me criticaram, tá? Falaram assim, mulheres que lutam pela honra, e por que falar de Pedro, de homem? Mas eu também sei de uma mulher também sanguínea, que é a mulher samaritana, Aquela mulher que estava no poço ali, e ela tem um encontro com Jesus, e ela começa a questionar Jesus, para tu ver como é que ela era abusada, já era, uma sanguínea ali abusada falando. Mas eu quero falar um pouquinho hoje sobre temperamentos. E eu estava à tarde hoje estudando, falando com Deus, uma maneira de abrir um pouco a nossa visão, porque nós mulheres, nós temos muito questionamento, nós somos muito curiosas. E temperamento nada mais é, eu trouxe aqui o papel para poder ler atenciosamente contigo. Temperamento é, ao analisar o tipo de temperamento que mais condiz com as nossas características, tendências emocionais, humor e personalidade, conseguimos compreender muitas coisas a nosso respeito, ter esclarecimento e influência diretamente no modo como nos relacionamos com o próximo e lidamos com a vida. Basicamente, temperamento é um aspecto de personalidade que aponta as particularidades do nosso comportamento. Trata-se de um conjunto de tendências que tem relação de forma de ver o mundo e as habilidades à voltas. Então, o nosso temperamento nada mais é do que a forma que eu nasci com ele. Eu expliquei isso semana passada, A personalidade não, nós podemos moldar ela. Tanto é que tem homem aí, chega aos 40 anos, passa pela crise dos 40, mulher também passa. Então a personalidade ela pode ser moldada, ela pode ser mudada. Devagarinho você pode ir mudando a sua personalidade. Aos poucos, isso é maturidade. Porque, como eu falei, eu sou sanguíneo. O sanguíneo ele é explosivo. Um dos pontos fracos do sanguíneo, não vou dizer que é ponto forte e fraco, vou falar que é um ponto, um pouquinho, um ponto que não é muito legal, um ponto fraco, não digo assim fraqueza, mas é um lado ruim do sanguíneo, que ninguém é perfeito, mas nós somos impulsivos. Toda pessoa sanguínea ela é impulsiva, ela é explosiva, é toma lá da cá, você falou, eu vou respondo. Então, ao passar dos anos, a gente amadurece. Então isso é frutificar, isso é você amadurecer. Então isso tem acontecido muito comigo, eu tenho procurado me moldar a minha personalidade. O temperamento não, porque eu já nasci com ele. Assim foi com Pedro. Quem não lembra da história de Pedro? Pedro era aquele que puxava a espada, Pedro era aquele que ia, fazia, acontecia, mas lá em Atos 3, depois de Atos, a vida de Pedro foi transformada. Pedro deixou que a sua personalidade fosse moldada. Ele não deixou de ser sanguíneo, mas ele foi um sanguíneo mais temperado, mais moldado. Essa é a diferença. E hoje eu quero falar um pouquinho para você diferenciar, porque muitas pessoas falaram comigo, pastor, eu sou sanguínea. Eu sou sanguínea, que eu falo na cara, eu faço acontecer. Calma, ainda não sou nem formada para isso, mas é só para poder despertar um pouquinho a nossa inteligência. Nós mulheres somos mulheres que absorvemos muita coisa. Então, para fazer a obra de Deus, muitas das vezes, a gente não entende, mas por que eu não combino com fulano? Porque meu santo, não tem santo nenhum, nosso santo é Jesus. Meu santo não bateu com a fulana, não, nosso santo é Jesus. É o nosso temperamento que tem que ser moldado, amadurecido, para que possamos saber lidar com todo mundo. A palavra de Deus fala que seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, se eu quero ver o Senhor, minha amada, tem que segurar o temperamento. E hoje eu vou falar de um temperamento quente, porque nós sanguíneos também somos quentes, mas nós temos o aporte, O aporte é o equilíbrio. O aporte úmido do sanguíneo faz com que a gente seja um pouco mais temperado. Então, eu vou falar aqui a diferença para você. O sanguíneo, talvez você que me viu semana passada dizendo, eu sou sanguínea, a bandeira da sanguínea aí. Sanguíneo este temperamento é expansivo, otimista, impulsivo, extrovertido e sensíveis. Os sanguíneos são indivíduos que não passam desapercebidos, pois são espontâneos e gostam de interagir. Além disso, costumam fazer gestos largos, nossa, ninguém percebeu, Eu fazendo um gesto com as mãos, e falar muito bem em público. Pontos fortes são comunicativos, resilientes, adaptáveis e entusiastas, São pessoas otimistas. A gente chega chegando, cheguei, eita glória! A gente chega botando tudo pra cima, A gente faz barulho mesmo, fala com a mão. Isso aí é o sanguíneo. Agora temos os pontos, não digo que é fraco, mas que precisam ser trabalhados. Então os pontos que precisam ser trabalhados no sanguíneo é impulsividade,
falta de atenção, superficialidade e exagero. Eu não me acho superficial não, tá? Tem sanguíneos assim. E eu tava escutando hoje, né, a Fernanda Boaventura, mulher braba, gente, mulher forte, mas minha xará, mas mulher braba. E ela falou sobre isso. Se o sanguíneo, ele tá sendo controlado, ele consegue se controlar, ele é organizado, isso aí já é da personalidade. Isso aí foi a criação que eu tive. Então, glória a Deus, né? Eu glorifico aí a Conceição, minha mãe, que me deu essa educação. Porque todo sanguíneo fala que é um pouco dislexo, sabe? Meio relaxadinho, vai deixando pra lá. Ele é animado por todo mundo, ele vive a vida numa boa, mas ele deixa as coisas pra depois. E eu não sou. Eu sou, quem me conhece sabe, quem é a ovelha desse aprisco aqui sabe, eu sou exigente, eu sou controlada, eu gosto tudo direitinho no devido lugar. Então isso aí é um ponto bom. Então eu tô amadurecendo. Como sanguíneo, eu tô amadurecendo. E outra coisa do sanguíneo também, ele tá falando uma coisa que é porque ele esquece que falou, ele já tá entrando em outro assunto, passa a pessoa ali, já entra em outras conversas. Então, se você está se identificando assim, pessoa meia doida, que tá conversando aqui, daqui a pouco conversa outra coisa, sai do foco. Isso aí é sanguíneo, gente, infelizmente. Nós somos assim, e até pregando. Quem me conhece sabe, eu tô pregando aqui séria, daqui a pouco eu lembro um testemunho meu, eu adapto na mensagem, eu brinco, porque é do sanguíneo, é do temperamento. Isso aí não é, vamos mudar ele. E uma das coisas também que fere muito o sanguíneo, e as pessoas não falam sem perceber, fala demais. Tu fala demais. Então, quando a pessoa não está maduro, isso aí paralisa, fere. Então, eu quero ensinar um pouquinho vocês hoje como, né, respeitar o próximo. A Bíblia fala, amar o teu próximo como a ti mesmo. É um mandamento, irmãos. Então, que nós possamos entender, a respeitar. Como é que eu amo? Quando eu respeito. Porque o teu limite acaba quando começa o meu. Então, na obra do Senhor, na seara de Deus, nós mulheres somos muito expansivas mesmo. A gente quer chegar fazendo, meter na mão, principalmente as sanguíneas. Mas tem essa diferença. Então, hoje eu quero te explicar. Então, se você é sanguíneo, eu escrevi mais coisa aqui do sanguíneo, né? Que é muita coisa, gente. E eu botei aqui, você nasce com o seu temperamento. E não tem como mudar. O que muda é a sua personalidade. É uma forma que você vai sendo criada, a forma que você foi adaptada. A sua personalidade, ela tem como mudar. E eu botei aqui a diferença entre sanguíneos e coléricos. Porque, né, eu sou sanguínea, todo mundo quer ser sanguíneo agora. Você é uma pastora. Não é temperamento. Então, vamos entender isso aqui. O sanguíneo, a pessoa é calorosa, ela é amável, simpática, otimista. Pedro, como eu falei, a mulher samaritana. Mas nós somos muito explosivos, barulhentos. Essa é a diferença. Nós somos muito assim. O sanguíneo é da emoção. Você chegou ali, falou pra mim, eu vou te responder. E na hora dali da briga também, se falar uma coisa, o sanguíneo vai pra cima, ele explode ali e acabou. Ele não tem um equilíbrio, ele não consegue se segurar. Quando ele consegue, ele tá passando uma fase de maturidade. Ele está amadurecendo. A diferença do colérico. Aí você fala, não, mas eu sou colérica, me falaram que eu sou. Eu vou ler aqui pra você um pouquinho o temperamento do colérico, né? A diferença do colérico. O colérico, ele é um temperamento também muito bom, irmão. Não é um temperamento ruim, mas é um temperamento forte. Colérico este temperamento é explosivo, ambicioso, dominador. Indivíduos coléricos são determinados e possuem grande capacidade de planejamento, além de muita energia e impulsividade. Pontos fortes: determinação, habilidade de liderança, praticidade, são líderes natos. O colérico nasce liderando, sabe? Ele pode chegar no ambiente, um exemplo. Ele entra no ambiente, ele não é líder de nada. Ele tá chegando ali para participar. Ele vai falar, por que tu não faz assim? Uma ideia boa. Por que você não faz assim? Ele vai dar palpite, tentar botar cada um no seu lugar, porque é dele. Ele é dominador, ele chega dominando. Ó, você resolve assim, fulana faz daquele jeito. Isso um colérico quando ele tá cru, imaturo, né? Do jeito que ele nasceu. Mas quando passar dos anos, ele vai amadurecendo, até mesmo conhecendo a palavra. Porque a palavra de Deus fala, conhecereis a verdade nos libertará. Então quando a palavra entra, ele entende, ele tem temperamento. Mas quando ele tem uma palavra, ele é educado, ele estuda, ele é bem educado, ele se torna uma pessoa, uma potência na mão de Deus. Então ele se torna um líder, nossa, de excelência. Então a diferença é os pontos, né? Os pontos, não digo, vou falar, não é os pontos fracos, mas são os pontos que precisam ser trabalhados. Egoísmo, pessimismo e inflexibilidade. Então, o problema do colérico é que ele é um pouco egoísta. Tipo assim, eu sei, eu não erro. Eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o que eu falo. Tem mais aqui, mais uma outra apostila que fala: alguém que tem de servir com raiva e com muita facilidade e que se irrita facilmente. Então, o colérico, ele é prático, líder natural, obstinado, objetivo, sabe o que quer para a vida, mas ele é estressadinho, sabe? Ele é estressadinho, mas é diferente do sanguíneo. Porque ele é um estressado moderado. Para ele sair do controle dele, só quando ele é muito imaturo. Como eu falei, é o jeito que ele nasceu. Ele tá na vida, nasci, tô aqui, vou ficar aqui. Mas quando ele tem um estudo, quando ele amadurece, ele se torna o quê? Determinado, objetivo, ele sabe o que quer, mas ele é mais controlado. Ele é moderado. Ele é quente, ele é fogo, mas é um fogo temperado. Não é aquele fogo que sai consumindo, queimando tudo. Não, ele consegue.
Essa é a diferença. Então, se você falar assim, pastora, eu acho que eu sou sanguínea, mas você é esquentado, você lidera tudo, você quer mandar, você quer chegar e falando, você é muito prático. E outra, a diferença do sanguíneo para o colérico. Porque o sanguíneo a gente é explosivo e a gente fala demais. A gente vai falando, chegar aqui na igreja, quiser fazer uma oração comigo, eu vou falar, o que tu tem, mano? Pastora, meu problema é casamento. Ih, também já passei por isso. Ih, minha filha, a situação é essa. Pode saber que eu vou falar contigo também algum testemunho. O colérico, ele é direto, ele é objetivo. Ele jamais vai postar assuntinho contigo nada com nada. Então, ele vai chegar em você e falar aquilo que ele precisa falar. Ele vai ouvir você naquilo que você precisa. Ele não vai postar assuntinho com você, edificar, mas é mesmo. Ó, irmã, a situação é essa e essa. Ele vai ser objetivo e prático. Então essa é a diferença. Você já vai saber, então sou eu. Eu vou ficar tipo, sabe, ele vai jogar uma conversa fora. Nós sanguíneos somos assim, irmão. A gente joga a conversa fora, a gente vai falar. A pessoa vem, escuta, eu vou ouvir o teu problema. Eu vou tentar resolver através da palavra. Vou continuar batendo papo contigo. Tu vai esquecer da vida, você deve daqui de madrugada e ficar batendo papo. A gente vira coleguinha. Entendeu? A diferença de sanguíneo? Talvez você é uma mulher assim. Poxa, pastor, eu tô feliz. A gente faladeira demais, irmão. A gente tem que controlar um pouquinho a boca. Eu tô falando demais, já passei da hora. Daqui a pouco eu tô indo pregar. Mas antes de mais nada, eu quero chamar hoje você que tá acompanhando essa live aí, né? Semana passada a Thaís Falcão tava, acho que ela tá de novo. E ela é, né, sanguínea. Hoje eu quero chamar uma colérica. Mas uma colérica educada. Pensa numa colérica estilosa. Uma colérica que tem estudo, tem o Espírito Santo, foi transformada. Ela vai falar um pouquinho dela, vai falar um pouquinho desse temperamento. Eu quero chamar minha diaconisa, inteligentérrima, minha professora de escola dominical, minha professora. Vem cá, Raquel. Raquel, recebi a Raquel aqui hoje. E hoje ela vai ser a minha parceira aqui, falar um pouquinho dos coléricos, né? Como eu falei, ativa, prática, líder natural, objetiva, né? Raquel é totalmente objetiva. Gente, posso contar um segredinho rapidinho aqui, de bastidor? Na hora da escola dominical, eu nem tô ouvindo mais, eu chego atrasada, porque eu atrapalho o estudo, entendeu? Porque ela vem toda objetiva, tudo preparado, aquele estudo montado, tudo prático, a igreja, sabe? Aí eu chego, e muito bom esse estudo, gente. Aí eu entro em outra história, olha, eu atrapalho tudo. Pensa, é o sanguíneo. Essa é a diferença. Então, mulher, não é defeito, tá? É o nosso jeito, o nosso temperamento. Mas dá para ser moldado, forjado, e através do Espírito Santo a gente consegue se moldar. Porque essa é a diferença. Muitas pessoas estão esperando assim, agora, não, só chegar e ser o sanguíneo é assim, se atacar ele vem, se ir para cima, não. Quando nós temos a presença do Espírito Santo na nossa vida, estamos dispostos a mudar, o Espírito Santo tem poder para transformar. Ele limpa, ele transforma, ele muda o caráter. A palavra de Deus fala, né, João 15, que é a palavra da Alanis agora, só tá com essa palavra agora, mas é verdadeira, né? Jesus diz, eu sou a videira verdadeira, e quem está nele, ele limpa, ele purifica para que continue dando frutos. Então eu entendi que Jesus é a videira e eu sou um ramo ali nele, e se eu sou um ramo frutífero, eu tenho que ser podado, eu tenho que aceitar a poda, aceitar ser liberta, ser limpa, e a Bíblia, e a própria palavra diz que ele limpa e ele vós já sois limpos pela palavra. Então a palavra ela entrou em mim e ela tem me moldado, mudado o meu temperamento, tem me ajudado. Eu tenho crescido com isso, gente. Se eu falar pra você assim, não, mas tem sido bom, eu tenho aprendido muito. E hoje eu quero te mostrar que através da palavra de Deus, através da presença do Espírito Santo, a partir do momento que nós aceitamos Jesus, deixamos ele entrar na nossa vida, ele molda, ele transforma, ele muda, ele faz do ser humano uma nova criatura. Então hoje estou aqui com a nossa diaconisa Raquel, que é a nossa colérica. Você vai entender um pouquinho a diferença, né? Eu falando, deixei nem ela abrir a boca. Não, eu vou deixar ela falar. E ela vai falar também a respeito de umas pessoas da Bíblia que também eram coléricos. Fala um pouquinho, Raquel. Paz do Senhor, amadas, amados que estão assistindo essa live. Como a pastora já falou, eu sou colérica. Graças a Deus, o Espírito Santo me moldou. Porque é isso aí mesmo, gente. A gente quer, é prático, objetivo, mas também não leva desaforo para casa. E aquele colérico, quando não é tratado, ele é vingativo. Ele não te responde na hora, porque ele vai ficar remoendo isso. O momento certo de poder devolver a afronta. E da forma que sabe que vai ferir. Sabe aquela pessoa que bota o dedinho na ferida e fica lá mexendo? Somos o colérico quando não estamos cheios de Deus. A palavra, o Senhor falou comigo sobre algumas mulheres. Mas eu quero dar o exemplo de Zeres, a esposa de Ramã, que está no livro de Esther, no seu capítulo 5, a partir do verso 10 em diante. Ramã, ele está voltando do primeiro dia do banquete que a rainha Esther tinha feito para ele.
E quando ele está indo para casa, ele chama os seus amigos e convoca também a sua esposa para estar presente nessa reunião. E ele começa a se vangloriar de tudo quanto foi falado, fala dos seus bens, da honra que recebeu, de como ele estava se sentindo privilegiado de ter sido convidado pela rainha Esther, juntamente com o rei, para um banquete. Só que ele vai falar um problema, que nada disso foi o suficiente para satisfazê-lo, porque Mardoqueu estava na porta do palácio. E quando ele fala esse pequeno problema, automaticamente a sua mulher já vem com uma solução. Lembrando que naquela época a mulher não tinha voz, só era para falar quando fosse consultada, e ela automaticamente se impulsiona a falar. E ela domina o ambiente porque todos os homens ficam parados ouvindo ela dar o conselho. E o conselho foi: faça uma forca para Mardoqueu, de 20 metros de altura, e quando você chegar pela manhã, fala para o rei enforcá-lo ali. E ele muito se alegrou com isso. Só que mal sabia ela que o conselho que ela deu seria usado para a pessoa que ela amava. Quando nós falamos sem a direção do Espírito Santo, deixamos o nosso temperamento dominar e vamos para cima falando algo que pode causar mal a alguém, sem pensar que aquilo pode trazer para dentro da nossa casa, é perigoso. Temos o exemplo dessa mulher que não foi sábia, não teve o seu temperamento moldado, assim como outros. Caim também era colérico. Caim era invejoso, ele foi para cima do seu irmão Abel e matou o seu irmão por conta da inveja. Temos Esaú também, que foi vingativo, porque não aceitou Jacó ter tomado a primogenitura. Temos também Nabal, que era um homem grosso, um homem muito cruel. Vários exemplos, mas o que eu quero falar hoje é de um homem que foi colérico, mas que se deixou ser moldado pelo Espírito Santo. Quem vem para a escola dominical sabe que estudamos sobre ele o ano inteiro e continuamos estudando sobre o apóstolo Paulo. Paulo, em Atos 9, sendo nomeado nesse texto como Saulo de Tarso, era um homem que a palavra vai dizer que respirava ameaças e morte. Era um homem que queria matar todos os crentes, queria matar todos aqueles que eram seguidores de Jesus. Ele viu o apedrejamento de Estevão e ele não se incomodava. Era um homem intolerante, era orgulhoso, se achava autossuficiente. Mas quando Jesus chama Saulo de Tarso no caminho de Damasco, vemos uma transformação. Ele não deixou de ser colérico, mas o que acontece quando o nosso temperamento é moldado pelo Espírito Santo, as necessidades que precisam ser trabalhadas, o que não é ponto fraco, são pontos que precisam ser trabalhados, recebem a ajuda do Espírito Santo. Paulo, ele começou a receber tudo aquilo que era deficiência no seu temperamento. Alguém que era impaciente virou paciente. Alguém que se sentia autossuficiente se tornou amável com as outras pessoas, quis ajudar as outras pessoas. Alguém que respirava morte passou a pregar sobre vida. Teve o seu temperamento totalmente mudado e moldado, porque Deus, quando entra, Ele acrescenta o que falta. O que eu tenho para dizer para você nessa noite é que a força que Jesus te deu, quando o Espírito Santo entra, Ele aperfeiçoa. E aquilo que para muitos poderia ser a sua deficiência, Ele vai começar a usar para atrair pessoas para o reino. Glória, desse jeito. Você tem utilidade na obra, o seu temperamento não é defeito. Se o Espírito Santo entrar, você vai fazer uma obra extraordinária para o reino de Deus. Interessante, Jaconisa Raquel, que semana passada eu falei de Pedro, né? Mesmo também, pegava espada, era impulsivo, explosivo, fazia as coisas sem pensar, porque uma coisa que eu entendi, que o sanguíneo, ele precisa falar para pensar. A forma que quando o sanguíneo está falando, ele vai pensando. E é diferente das pessoas normais, né? Porque a pessoa normal, ela pensa primeiro para depois falar. E o sanguíneo não, ele tem necessidade de falar. Na medida que eu estou falando, eu vou pensando junto. Então, Pedro era isso. Era aquele que era impulsivo, aquele que pegava a espada, arrancou a orelha. Sabemos a história de Pedro. Então, semana passada, eu falei a respeito de Pedro, de um homem que era impulsivo, de um homem que ia para cima, que fazia essas coisas sem pensar. Mas através da transformação, depois de Atos, depois de ele ter o encontro real com o Espírito Santo, é que esse mesmo Pedro não mudou, né? Não trocou de nome, não mudou de endereço, mas foi cheio do Espírito Santo. Então o seu temperamento foi transformado, foi moldado. Isso é só querer, ele deixou. E hoje você falando de Paulo, né? Que era Saulo de Tarso, perseguia, que ia para cima, um colérico. Então para você ver, a diferença é, se deixar Jesus entrar, se o Espírito
Espírito Santo, ele entra na vida de alguém, se abrirmos a porta, falar, Senhor, eis-me aqui, eu quero, ele tem poder para transformar. Verdade. Ele tem poder para moldar e fazer daquela pessoa. Como você falou, usou um exemplo muito claro e muito direto, né? O homem que perseguia foi perseguido. O homem que era impaciente, que é um dos pontos fortes do colérico. Ele é impaciente, sabe? Ele é prático, ele tem que ser rápido. Vambora, eu não quero desse jeito. Tem que ser assim, né? Ele não é lento, então ele é muito acelerado. Então Deus bota o quê? O Espírito Santo, tipo assim, agora ele vai ter que ser moldado. Aquilo que ele, não, eu quero fazer. Não, peraí. Eu tenho que respirar, vai ter que ser do jeito de Deus. Essa é a diferença, né? Porque tem pessoas que pensam, não, mas eu nasci assim, né? Aqui não tem síndrome de Gabriela. Somos servos de Deus, somos filhos de Deus Altíssimo. Quando eu falei a live, isso, né? Mulheres que lutam pela honra. Eu não vai ser aqui, o diaconisa Raquel, quero, né, passar isso para a visão para as pessoas. Não vai ser uma historinha de mulher, não é um bate-papozinho, um chazinho de mulheres, não, amada. É para homem também. Tô vendo meu amigo Renilson tá ali, tá também aí no mistério aí com a gente, ó, paz do Senhor, varão. É para abrir a visão de pessoas. Vamos falar sobre temperamento, vamos falar sobre personalidade, mas vamos falar sobre palavra de Deus, Espírito Santo, porque é Ele que molda. Como eu falei, semana passada a sanguínea aqui, ó, a braba, aqui pegava a espada, Deus moldou e transformou. Então hoje eu sou o quê? Uma pastora pela misericórdia do Senhor. Hoje, equilíbrio é maturidade, é a presença de Deus que entra e ela amadurece. Então esse ano é o ano da frutificação para o nosso ministério. Então Deus me deu essa visão dessas lives e falou, Fernanda, vai ser para amadurecer, para abrir visões de pessoas, não só de mulheres, mas o que é mulheres que lutam pela honra? Porque nós lutamos por um objetivo, e nosso maior objetivo é levar a palavra de Deus, é levar a presença de Deus. Então tudo aquilo como sanguínea que eu passei, que é a minha experiência, Deus me forjou e me moldou porque eu permiti. Então hoje estamos aqui com a colérica, para você mulher que está aí na sua casa, você homem que está nos assistindo, entender, independente do teu temperamento, mas eu sou assim, por isso que nada dá certo, eu entro na igreja da briga, porque eu chego no ambiente, todo mundo vai embora, parou, acabou, ei, acorda, Jesus não tem isso para tua vida não. Verdade. O sanguíneo, como eu disse, o sanguíneo ele é impulsivo, é explosivo, mas nós somos otimistas, nós somos alegres. Então a gente tem que chegar com a alegria do Senhor, a alegria do Senhor é nossa força, chegar com a palavra, onde eu chegar, botar minhas mãos, tem que ser abençoado, tá entendendo? Eu sou um instrumento de Deus. Temos que ser Pedro, mas o Pedro lá em Atos, depois de Atos, o Pedro que chega para Oséias, levanta, Jesus Cristo te dá saúde. Um Pedro quando chega lá em Atos 9:36, ei, Tabita, levanta, ressuscita Dorcas, através da palavra, da oração, através das minhas mãos, as mãos que um dia feriu, que um dia machucou, é as mãos que vai botar hoje remédio, vai colocar ali, sarar a ferida, colocar um nardo, um bálsamo. E a mesma coisa a colérica aqui. Colérico, o apóstolo Paulo, Saulo de Tarso era o colérico nervoso, o que matava, o que perseguia. Mas quando Jesus teve encontro com ele no caminho de Damasco, ei, hoje Jesus quer ter encontro contigo. Talvez você que é impulsivo, que é rebeldezinho, batindo o pezinho, eu não aguento, eu não faço, tu faz. Jesus te escolheu, tá entendendo? Jesus nos parou aqui hoje, estou indo pregar daqui a pouco, irmão. Eu tenho que correr daqui a pouco, mas eu vou ter a quarta-feira para essa live, para despertar o dom que há em você. Deus te levantou, Deus te escolheu, mulher, homem, independente se você é impulsivo, independente se você é colérico, se você é sanguíneo. A cada semana eu falo um pouquinho dos temperamentos, mas o principal é o dom de Deus que há em você. Desperta esse dom aí, deixa ele te moldar, deixa ele te usar. Termina, Raquel, pode concluir aí a história de Paulo, mas para você entender que o mesmo Pedro que puxou a espada, depois foi o Pedro que botava a mão, pessoas andavam, pessoas eram curados. Deus usou esse homem. E a mesma coisa na vida de Saulo. Colérico, temperamento difícil? Sim. Mas quando moldado e cheio do Espírito Santo, é uma bomba, é uma potência na mão de Deus. Foi alguém que buscou cartas de acesso para poder matar os discípulos. E alguém que depois que ouve a voz de Jesus, o próprio Jesus falando com ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele muda totalmente a sua visão. Ele muda totalmente quem ele é, porque o Espírito Santo preenche Saulo, que nós conhecemos mais como Paulo. Ele começou a escrever cartas para alertar a igreja, começou a ensinar as igrejas o que era necessário. Tudo aquilo que ele pretendia fazer quando não tinha Cristo, ele começou a alertar quando tinha Cristo. Então talvez aquilo que você faz hoje, você acha que é um defeito, talvez a sua personalidade, e eu falo porque já foi falado aqui, a gente quer mandar, a gente quer ensinar, a gente quer modificar o ambiente. Talvez para muitos isso possa ser um defeito, mas com um temperamento moderado pelo Espírito Santo isso se torna uma virtude. Você pode, quem sabe, você pode ser como eu,
Eu não tinha pretensão nenhuma de ensinar. Fiz letras, mas eu falava, vou trabalhar com tradução, vou me especializar em outra área. Mas Deus falou, você vai trabalhar ensinando a minha palavra. Você vai ensinar na minha igreja. E eu tinha uma dificuldade de lidar com pessoas. Já foi falado aqui que é impossível, quer fazer do seu jeito e quer matar um colérico, é você ver a pessoa com má vontade. Você está fazendo, mas aí, quando tem o Espírito Santo, você tem o amor de fazer. Você faz porque sabe quem te chamou tem algo maior e te dá prazer de fazer. O colérico perde a autossuficiência porque sabe que ele não depende dele mesmo. Sabe que ele depende de um Deus que pode todas as coisas. Aleluia. Sabe que tem a direção do Espírito Santo. E quando nós permitimos que o nosso temperamento seja ponderado com o Espírito Santo, nós começamos a adquirir virtudes que nunca antes experimentamos. Paulo, antes como Saulo, ele era reconhecido como alguém que causava medo. Depois ele passou a ser conhecido como alguém que pregava a palavra, como alguém que trazia vida, como alguém que restaurava pessoas, como alguém que chegava e mudava o ambiente. Estudamos aqui na igreja a carta a Tessalonicenses, 3 pregações só que Paulo faz naquela cidade, 3 pregações, 3 sábados consecutivos, e toda uma cidade aceitou a Cristo e foi totalmente modificada, não só a cidade de Tessalônica, mas todas as cidades em volta, porque Paulo, ele era direto, ele era objetivo. E quando você se entrega a Deus e deixa Deus agir na tua vida, ele começa a fazer uma obra perfeita, ele começa a fazer algo extraordinário. Então não se sinta à parte, não se sinta diminuído, não ache que os pontos fracos causam algo negativo em você, pelo contrário, deixa o Espírito Santo aperfeiçoar na sua fraqueza. Aleluia. A palavra diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quando o Espírito Santo está em nós, aquilo que é deficiência, aquilo que nos falta, ele acrescenta. Paulo teve acrescentado todos os frutos do Espírito Santo, porque quem é colérico é difícil ser amado. Quem é colérico é difícil ser paciente. Quem é colérico é difícil até se sentir em paz. Por quê? Porque quer resolver tudo no agora. Tem a impaciência e acaba tirando a paz. Mas quando tem o fruto do Espírito, a gente se torna tranquilo. Aleluia. Então que nessa noite, hoje, você receba a paz do Espírito Santo. Que você possa ser alcançado pela presença de Deus e deixar o Espírito Santo moldar o teu temperamento, para você ser bênção aonde você for. Que você seja reconhecido como alguém cheio da presença, seja reconhecido como alguém que faz a diferença onde chega. Interessante, Raquel, você falou, né, de Saulo e Paulo, né, a transformação. O colérico, que era, né, destemido, que chegava, que matava, que ameaçava, e Deus usou essa determinação de Paulo, né? E Paulo, gente, falar de Paulo, só voltava a Ashley aqui, né, que ela gosta muito, né, e é muito sério, porque o cara foi o cara, meu irmão, abaixo de Jesus Cristo. Paulo é Paulo, um cara que, né, ganhou todo mundo, as cidades. Gente, é cada história. Ele chega na cidade, tem idolatria. A economia da cidade foi aqui, Éfeso, né? A cidade fica pobre, a economia quebra por causa que não vendem mais imagem. As pessoas, os bruxos, vão queimando os seus livros de bruxaria, porque através daquilo que ele pregou, através da mensagem que entrou, saindo da boca de Paulo, transformou uma cidade. Tem noção do que é isso? Então Deus pega aquilo que era a força dele, que é liderança, obstinado, prático, líder nato, é o colérico. Então Deus usou esse lado de Paulo para fazer o quê? Para ganhar almas. Deus é inteligente. Então Deus quer te usar, você aí mesmo, dependente do seu temperamento. Deus vai usar esse lado seu aí. Ele vai encher, sabe, de autoridade, de intrepidez, para você ser usado. Então falamos aqui de homens, porque foi muito mais visto, né, a história dos homens. As mulheres da Bíblia são muito mais passivas. Então se nós formos ver um pouco a história, mas Jael, me fez lembrar Jael, estava conversando com a diaconisa, foi diaconisa? Jael também era colérica. Então Jael também era uma mulher determinada, uma mulher também obstinada, uma mulher que sabia o que queria para a vida. E quando, né, aquele homem entra dentro da sua tenda, que ela vai lá e mata, nossa, para uma mulher naquela época, sabemos que a mulher não tinha nem voz. Imagina tomar uma autoridade dessa de ir lá e matar. Então, Jael também era uma mulher determinada. Tem muita gente reclamando, diaconisa. Aí tem que falar de mulheres, que as mulheres que lutam pela honra, mas as mulheres que lutam pela honra aqui hoje somos nós. Nós estamos despertando esse dom em algumas mulheres que estão em casa parada, prostrada, mulheres que perderam algo na vida, mulheres que perderam o rumo da vida, porque há coisas na nossa vida, algumas perdas, algumas situações que a gente fica sem direção.
E a gente começa a achar que é culpa de Deus, culpa da gente, e dependendo do temperamento, você vai se arrastar a vida toda. Porque você vai levar, não posso mais, porque eu perdi. Aí não posso mais, porque aconteceu. Aí agora eu não tenho mais força. Então, hoje nós estamos falando aqui com uma sanguínea e uma colérica. Pessoas fortes, nós somos quentes. O nosso temperamento, né, o sanguíneo é quente e úmido. O meu aporte é úmido, então é o equilíbrio. E eu sou ar. Então eu falo com a mão, eu chego no ambiente falando, rindo, brincando. Posso estar morrendo, mas quando eu chegar num ambiente, eu vou chegar alegre, eu vou procurar botar a minha energia boa para fora, porque é do meu temperamento. Hoje, estou aqui também com a colérica, que também dificilmente vai chorar pra você, filho. Tu vai ver uma colérica, ai, tô morrendo, ai, por favor, me ajuda. Ela pode estar mal, ela vai chorar dentro do quarto dela, ela vai se descabelar toda. Depois ela vai passar a chapinha no cabelo, vai secar a lágrima, vai chegar na igreja e ó, eita glória, pregando, centrada, não espalhafatosa como eu, mas vai chegar na postura, porque é assim o colérico, na inteligência e tipo, vambora, tô aqui, entendeu? Vambora. Na praticidade, direta, objetiva, mas também tem os seus processos, e a diferença é essa. Então hoje, você mulher, você homem, está nos assistindo aí essa live, né? Daqui a pouco eu tô partindo para me pregar, irmão, tem que ir embora, mas é só para despertar um pouquinho esse dom que há em você. Você vai ter um dom, e semana que vem eu vou falar de outros tipos de temperamento. E a minha visão é a cada semana trazer alguém com temperamento diferente, para você entender que independente do seu temperamento, independente, você é um instrumento na mão de Deus. Você é um canal de bênção. A tua autoridade, o teu jeito, aí vai ter o que? Os fleumáticos, que é mais passivo. Os melancólicos. Eu quero trazer a Alanis Pimenta aqui nesse melancólico, porque eu vou bater nela aqui na frente de todo mundo, pra vocês verem a diferença. Mas qual é a diferença dos temperamentos? A diferença é, irmãos, a psicologia, ela te ouve, né? É uma coisa assim, você vai se desabafar, você vai ter o psicólogo, ele vai ouvir, ele vai abraçar a tua causa, ele vai te orientar em algumas coisas. A psicanálise, ela te confronta. Então, a minha visão, eu tô fazendo psicanálise agora, eu tô ainda aí, né, em formação, não posso nem falar nada, nem palestra. Não tem preparo nenhum, eu tô aprendendo. Mas a diferença é, a psicanálise, ela confronta. Então, quando eu comecei a fazer psicanálise, ela começou a me confrontar. Eu comecei a entender os meus defeitos de uma forma diferente. Porque as pessoas têm esse costume, né? Se vê o sanguíneo, ai, fala demais. Ai, isso mata o sanguíneo, irmãos. Mas se for uma criança, aí às vezes é um filho, você, essa criança fala pelos cotovelos. Você pode travar algo dentro dela e essa criança podia ser um pregador do evangelho e ficar frustrado por algum trauma, uma palavra lançada. Porque nós sanguíneos temos isso também, isso é muito forte. Mas dependendo da forma que você critica, você abala. Não que a gente vai guardar essa mágoa pro resto da vida, que não, isso não é do sanguíneo. Mas vai ferir e pode prejudicar lá na frente. Agora o colérico é diferente, cuidado. Porque o colérico ele guarda. Você vai falar mal dele, ele vai, ó, tá aqui, ó, equilibrado, filho. Ele tá doidinho pra voar no teu pescoço, mas ele vai estar aqui equilibrado. 5 anos depois, se ele tiver a oportunidade de jogar isso na sua cara, ele vai jogar. É o temperamento. É, irmão, tem os pontos fortes? Tem, nossa, objetivo, prático, líder nato, tal. Mas ele guarda. E essa é a diferença. Não queremos isso. Como eu falei, eu sanguíneo, eu sou o quê? Explosivo. Eu quero cair no pau contigo aqui, briguei. Amanhã eu tô falando contigo normalmente. Mas nem isso eu quero mais para minha vida, porque a partir do momento que eu entendi o processo de Deus na minha vida, o porquê que eu perdi tanta coisa na vida, o porquê das pancadas da vida, não foi para mim ficar uma mulher mais maluca do que eu era ou mais impulsiva, não. Foi amadurecimento, foi crescimento espiritual, foi algo que, aquilo que me doeu, eu não quero que outras mulheres, outras pessoas passem. Como instrumento de Deus na terra, como uma sacerdotisa, uma pastora do evangelho, eu tenho que levar mansidão, levar paz para tua casa. Então eu entendi o que Deus tem para minha vida. Quando a gente entende o processo e entende o que Deus tem, a gente deixa o nosso temperamento ser moldado. Então hoje aqui a colérica Raquel, né, falou de Paulo, de Saulo, que foi um homem também moldado. Temos também Jael, essa mulher que, né, não era para estar na história, mas essa mulher, ela entra, o cara entra na tenda dela, tá pensando assim, peraí, já que entrou, filho, eu vou resolver o problema. Ela vai lá e mata. Ela acaba com o problema. Um homem que estava todo mundo perseguindo, querendo matar, uma mulher vai. E detalhe, ela arranca uma das estacas da tenda e ela soube até qual que tinha que tirar. Porque se ela tira uma errada ali, a tenda cai na cabeça daquele homem, acorda ele e acabou. Ela não tinha uma força de um homem, né? Sabemos a história. Não, aquela mulher não tinha uma força de ir para a espada com ele. Então ela usou o quê? Colérica, filha. Inteligência, objetiva, direta. Ela usou uma técnica, ele entrou para dentro da tenda e ali ele pensou, agora aqui eu tenho descanso, aqui eu tenho repouso. E ela foi e matou. Porque o colérico é isso, ele é inteligente. Ele vai premeditar, ele vai pensar primeiro para agir. Então essa é a diferença. Se você está achando que você é uma colérica ou uma sanguínea, se examina aí um pouquinho. A Bíblia fala, examina-se pois o homem a si mesmo.
Você examina aí você hoje. Você que talvez semana passada estava todo mundo me chamando no privado, né? Ai, Fernanda, eu sou sanguínea. Sanguíneo não é só briga, sanguíneo não é só explosão. Sanguíneo também é otimista. O sanguíneo também, ele é de ouvir. Ele gosta de deixar as pessoas se sentirem bem. Então pense bem, talvez você... Ele faz amizade com facilidade. A gente chega no ambiente, irmão, chegando, falando todo... Eu faltei o curso semana passada, todo mundo me ligou. Ela morreu, pode ser uma coisa, porque também determinado, gosta de ir até o final. Então todo mundo gosta, porque ficou muito quieta a aula. Eu creio que ficou. Porque eu pergunto tudo, eu falo tudo. Irmão, é do sanguíneo. Tem hora que eu fico assim, cala a boca, Fernanda, não pergunta. Porque eu quero interagir. Aí, pior que as histórias, tudo lembra alguma coisa que eu já vivi. Pô, tô 40 anos, né? Tenho história pra contar. Aí eu fico, não, mas já passei isso também. Aí a pessoa já me olha com aquela cara, vem a sanguíneo. Vai falar demais. Mas é a natureza. Mas nós podemos nos moldar. E o colérico é essa diferença. Eu até escrevi aqui, vou para fechar aqui, já vamos orar. Mas eu coloquei aqui sobre, né, o colérico, o sanguíneo, mas eu botei assim, o sanguíneo e os coléricos são quentes, né? Totalmente quente. Por que quentura? Impulsividade. Nós somos aqueles de... Jamais vai ver um colérico muito mansinho. Pode até ser, mas em determinado momento, ele, ao receber uma notícia, ou ele ouvir algo, ele vai para cima, irmão. Ele vai falar, porque é do colérico e é do sanguíneo. A diferença é, o sanguíneo é muito mais explosivo. E o colérico, ele consegue equilibrar. Ele consegue pensar antes de reagir. Ele vai pensar antes de fazer. Essa é a diferença. E eu escrevi aqui algo também que eu achei legal. Eu botei, os sanguíneos têm dúvidas e ele perdoa com mais facilidade. Então, se falar assim, pô, gente, eu acho que é isso aqui. Eu acho... Não, pô, não tenho muita certeza, não. Você é sanguíneo. Porque o colérico, ele não tem dúvida. Desculpa, Raquel. Mas ele tem uma certeza, sabe? Ele é autossuficiente. Eu sei, pô. Eu sei. Se ele não souber, ele vai lá no Google pesquisar. Pesquisar, mas não fala pra você que não sabe. Não, eu vou dar um jeito, eu vou aprender. Eu sei. Se eu não souber, eu vou dar um jeito, mas eu aprendo. Essa é a diferença. Então, se você ficar em casa, eu acho, não sei. Será? Você é sanguíneo. Entendeu? Nesse processo. Não, mas eu sou explosiva. Não, eu sou ágil. Não, eu também falo demais. Mas se tu tem uma dúvida, pô, eu acho que não é assim. Você é sanguíneo. Agora, se você, não, eu sei. E duvido, rapaz, eu sei. Isso aí eu sei, eu resolvo. Você é colérico. O colérico nunca vai perguntar pra você. Nunca vai dizer que não sabe. E outra, ele não perdoa, tá? Mas quando tá cheio do Espírito Santo, é diferente. Ele guarda um pouquinho, ele vai ficar ali remoendo aquele negócio. Mas quando nós somos cheios do Espírito Santo, essa é a diferença, gente. Então hoje, nessa noite, eu quero só até esclarecer um pouquinho isso para você entender esse tipo de mulher que você é. Talvez você possa falar, poxa, mas eu sou tão explosiva, ninguém gosta de mim. Não. O Espírito Santo, ele vai entrar, ele tem poder para entrar. Peça a ele, fala, Senhor, entra na minha vida. Entra no meu sentimento, nas minhas emoções, Senhor. Porque nós somos feitos de corpo, alma e espírito. Então a gente não é só corpo, não é só matéria, não é só brutalidade. Você tem uma alma, você tem um espírito. Então nessa noite, fala com o Senhor, Senhor, eu quero ser mais mansa, eu quero ouvir mais, eu quero ser uma mulher melhor, eu quero ser uma esposa melhor, eu quero ser uma líder melhor, não sei, eu quero ser uma missionária, uma pastora, um pastor, um presbítero. Você pode se controlar, você pode se dominar. Isso é crescimento. Quando a gente nos consegue, sabe, controlar as emoções, não é ser falso, entenda bem. Mas é deixar o Espírito Santo te moldar, ele vai trabalhar dentro de você. E você se torna uma pessoa melhor. Agora imagina, foi assim com Paulo. Um colérico que matava, que fazia, usava as ferramentas que tinha para o mal. Quando teve um encontro no caminho de Damasco com o próprio Deus, o que acontece com esse homem? Ele usa aqueles instrumentos que ele tem, as armas que ele tem, para fazer o bem. Uma característica também que o colérico, ele é o mais difícil de aceitar Jesus. Porque ele acha que a religião, ele é muito sentimento. E o colérico, ele é muito racional. Mas estudos vão dizer que quando ele aceita, ele abre tanto o coração que ele se torna exemplo de conduta cristã. Paulo. Até hoje ele fala que depois de Cristo é para imitar ele. Ele fala para a igreja, sejam meus imitadores também, porque eu sou imitador de Cristo. Então, olha a responsabilidade. Ele fala, eu sigo tão bem aquilo que Cristo mandou fazer, que vocês também podem imitar a minha conduta. Porque eu sou um exemplo de cristão. A certeza que ele tinha, pra tu ver o colérico. Tá vendo a diferença? Pedro fala o quê? Jesus fala assim, né? Jesus pregando, aquela multidão. E foi estendendo a pregação. Alguns foram embora, né? Ah, é muito duro. Pregação muito dura. E foram embora. Lembra dessa passagem? Aí o que Jesus fala para Pedro? Ué, vocês também não vão com eles? E Pedro fala, para onde iremos nós? Só tu tem palavra de vida eterna. Pedro entendeu, tipo, pegou para onde? Só tu tem a palavra de vida eterna. Tipo assim, Pedro, né? A diferença. Paulo fala, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Era uma certeza, sabe? É do colérico. Eu sei quem eu sou. Eu sei quem sou, eu sei quem eu sou. E eu tenho a certeza que Cristo está comigo. Porque a certeza e a convicção, eles são muito assim. Eu sei o que eu quero, eu sei, determinados. Então, nessa noite,
Faça essa análise aí de quem você é. Mas a minha personalidade. A personalidade muda, meu amor. Aos 40 anos, muita coisa muda. O homem muda, tem as crises dos 40. Eu comecei a ler um livro hoje, e esse livro falando de uma psicóloga também, falando a respeito da crise dos 40 da mulher. Que a mulher também passa por essa crise dos 40. A mulher que cuida de filho, abriu mão de estudo, abriu mão de tudo. E aí, quando chega aos 40 anos, os filhos estão casando e indo embora, e ela se sente perdida. Outras, o marido foi embora, e elas ficam meio sem direção. Então, também passa pela crise. A diferença é de que forma você vai passar pela essa crise aí. Talvez você não tenha nem 40, né? Tá com 20, tá cheio de crise aí, porque tá tão difícil, né? Gente, a vida não tá fácil. Mas a diferença é quando chamamos Jesus para o nosso barco, quando chamamos Jesus para entrar na nossa vida, para entrar dentro de nós, mudar o caráter, o temperamento, Ele faz. É essa a visão dessa live, é para poder despertar o dom que é dentro de você, porque esse processo que você está passando não é para a morte, é para te amadurecer em algo que Deus quer te usar, porque naquilo que nós somos mais quebrado, mais moldado, mais ferido, é a área que nós vamos ser mestre, meu irmão, best-seller, vamos ser experientes no assunto. Então, irmãos, é isso que Deus quer fazer com a nossa vida, nos usar como exemplo, como canal, como instrumento, até como testemunho. Paulo foi testemunho, todo mundo via a vida de Paulo, que é esse aí, o perseguidor, mas esse aí... E depois vendo a transformação que Deus fez. Mudou o temperamento de Paulo? Não. Ele continuou um colérico. Mas um colérico equilibrado. Um colérico moldado pelo Espírito Santo de Deus. E ele foi um instrumento vivo na mão do Senhor. A diferença do sanguíneo Pedro. Talvez Pedro perdeu muito, não só por não ter tanto estudo, mas por ser sanguíneo. Muito impulsivo, muito explosivo. Então Deus não levou a alguns lugares porque sabia que não teria equilíbrio para suportar algumas coisas. No momento que aquela mulher samaritana está no poço de Jacó, Jesus para e manda o discípulo comprar alimento. E eu sempre pensei sobre isso. Para que mandar a mulher, né? Pra, mandar eles embora? Porque Jesus sabia o que passava no coração de cada um deles. Ali tinha Pedro, Tiago, João, cada um com seu temperamento. Tinha um fleumático, tinha ali um colérico, tinha um sanguíneo. E Jesus sabia que muitos ali iam ter questionamento, ia ter bafafá, imagina. Mas olha lá, samaritana, mas uma mulher, e na beira do poço, Jesus precisava ter um encontro real com aquela mulher. Então ele faz com que os discípulos vão comprar alimento, porque tem coisas que é para Jesus fazer, e coisas que é para Jesus fazer, discípulo não faz. Coisas que é para Jesus fazer, o homem não faz. E o que Jesus quer fazer hoje, na minha vida, na vida da diaconisa Raquel, na sua vida, é continuar trabalhando, é continuar moldando o nosso temperamento, é continuar nos usando da maneira que Ele quer. Ele quer nos moldar. Para quê? Imagina a potência, uma sanguínea, uma colérica. Semana que vem vamos estar com uma fleumática aqui, vamos estar com uma melancólica aqui. Cada semana eu vou trazer uma mulher aqui com um temperamento diferente, uma mulher que tem voz, mulheres que são ativas, mulheres que lutam pela honra, mulheres que sabem o que é honra. Porque eu entendi que o maior dever da honra não é aquilo que eu posso dar para a pessoa, mas aquilo que eu proporciono a necessidade de alguém. Então a honra não é dinheiro, a honra não é bens materiais. Honrar é você saber a necessidade de alguém e você chegar com aquilo que ela precisa, no momento que ela precisa. Então essa é a diferença. Então essa live vai ser nesse sentido, despertar o dom que há em você, despertar dentro de algumas mulheres que parou, de algumas mulheres que se frustraram no meio do caminho, e dizer para ela: ei, essa crise passa, isso tudo é passageiro. Jesus, quando Ele está na nossa vida, Ele transforma, Ele liberta, Ele faz a obra. E nessa noite, já início de noite, saindo daqui para pregar, eu quero te convidar, você mulher, a fechar os seus olhos com a gente. Hoje quero pedir a diaconisa Raquel para fazer essa oração, de estar aqui comigo hoje, né? Essa colérica aí, cheia do Espírito Santo de Deus. Então, mulherada, entendeu um pouquinho? Depois você me pergunta aí no privado, eu vou estar te explicando mais um pouquinho. Mas é isso, ser quente, né? Temperamento quente, colérico e sanguíneo. Impulsivos, pessoas que vai para cima, pessoas que têm atitude. Mas a diferença é, o colérico é mais moldado e é mais equilibrado. O sanguíneo é mais impulsivo e faz um pouco sem pensar. Ele vai sem pensar um pouco assim. Então você esse equilíbrio vai entender. Não, então eu não sou sanguínea, então eu não sou colérica. Pastora, mas eu não sou assim, eu reclamo de tudo, pastora. Eu vejo um copo com água assim, ele pode estar na metade. Como a diaconisa, a missionária Alanis, minha filha, ela vai falar assim: não, mas eu vou falar assim, tá quase cheio, vou beber. Aí o melancólico vai olhar e vai falar assim: nossa, mas está quase vazio. É o temperamento. Cada um tem uma visão. O colérico vai olhar e falar assim: esse copo deveria estar mais limpo, poderia estar mais cheio. Cada um tem a sua visão, o seu temperamento. Mas a diferença é, a cada semana, eu vou estar trazendo mulheres aqui, mulheres comuns, não é artista, somos tudo comuns, para você entender, você que está em casa, que o teu temperamento não vai te impedir de chegar aonde Jesus quer. O teu temperamento não pode impedir a obra, o agir de Deus na tua vida. Ah, mas eu chego nos ambientes, tu vai chegar no ambiente, já chegar chegando, eita glória, pode ser sanguíneo como eu, chegar falando com a mão, chegar chegando, mas sendo doce,
dócil, sendo doce, sendo temperado, sendo manso, sabe? Sendo alegre, sendo otimista, porque esse é o ponto forte do sanguíneo. Nós somos otimistas, tudo pra gente já dar certo. Já deu certo, tem que dar certo, já deu certo. Mas você também pode ser um colérico, de chegar talvez também até mais sério, mais centrado, mas sendo muito usado na mão de Deus. Muito, sabe, se deixar levar mesmo na obra, ser o melhor. Por ser determinado, são melhores também naquilo que fazem. Então, independente do teu temperamento, eu quero só chamar a tua atenção. Vale a pena fazer a obra de Deus, vale a pena ser um instrumento vivo, vale a pena ser mulher que luta pela honra, luta pela essa honra aí. Qual é a honra de Deus na tua vida? Ser mãe, seja uma mãe honrada, que seus filhos olhem para você e falem, minha mãe, aquela ali é minha mãe. Sabe aquela honra de eu ter a mãe guerreira, uma mãe, não é famosa, mas uma mãe otimista, uma mãe que bota o filho para cima, uma mãe que persevera, uma mãe que não para. Uma esposa que bota seu cônjuge para cima, uma esposa que estimula o cara a crescer, uma esposa que sabe que não é individualista, mas que é somadora. É assim como Jesus falou quando fez Adão. Jesus, quando vai fazer a mulher, ele fala, uma adjuntora. Farei para ele uma adjuntora, uma parceira, uma amiga. Que nós possamos ser esse tipo de mulher. Mulheres honradas, mulheres que aonde chega, sabe, levam o evangelho a sério. Pessoas que quando olharem para nós, independente de ser sanguínea, colérica, mulher de Deus. Mulher cheia do Espírito Santo. Mulher que chega, sabe, ilumina o ambiente que chega, que leva a paz, a verdadeira paz de Cristo, que aonde você chegar, mulher, você possa fazer a diferença, independente do seu temperamento, independente se está o caos da situação, assim como o Paulo foi moldado, transformado, e ser deixado levar pelas mãos de Deus, e foi a vários lugares, quantas cidades Paulo chegou, em quantos lugares ele chegou e transformou, isso que é o melhor, ele chegou e deixou a história dele ali. Ele chegou e marcou lugar, marcou território. E todos hoje comentamos sobre isso. Seja uma mulher assim. Seja uma mulher que pessoas gostam de estar perto de você. Sabe? Quando chega perto e fala, eu só aprendi algo com ela. Poxa, eu adquiri algo através dessa mulher. Então, seja esse instrumento na mão do Senhor. Que o Espírito Santo possa falar mais contigo. Seja influenciadora. E não deixe ninguém te influenciar, não. Seja uma mulher influenciadora, que influencie. Uma mulher, sabe, mulher? Uma mulher que luta pela honra, uma mulher que reage. Uma mulher que faz força. Ah, tá doendo, mas estou fazendo força, estou indo para cima. Deus te deu esse dom, Deus nos deu esse poder de conseguir resolver tudo. A gente bota uma panela no fogo, olha uma criança, está falando no celular, não é isso? Somos mulheres bem resolvidas. Deus nos deu esse dom, essa percepção de conseguir pegar as coisas no ar. Mas use isso para o lado bom. Não para ser maligna, não para ser ruim, não para ser contendeira. Mas ser mulheres que lutam pela honra, sabe? Luta pela honra da tua família, luta pela honra da sua vida pessoal. Talvez as pessoas olhem para você, acabou, agora já era, foi jogada, foi largada. Ei, aquele que te chamou te garante. Aleluia. Ei, não é mais tempo de se perder tempo, sabe? Com meninice, coisinhas pequenas. Ei, as coisas daqui ficam aqui. Vamos trazer a memória só o que dá esperança, sabe? Seguindo pro alvo, qual é o nosso alvo? Cristo. Aleluia. O meu alvo é Cristo. A sanguínea que pegava espada, dava paulada, que batia a boca, acabou. Este tudo se fez novo. É uma nova história, um novo ciclo. Uma nova história só vem para a minha vida e para a tua vida. A colérica da rave. Raquel também já foi da rave. Né? Foi lá do tu. Jesus pegou, moldou. Professora de escola dominical, levita da casa do Senhor, pregadora do Evangelho, cheia do Espírito Santo, sabe? Hoje, pessoas querem estar perto da Raquel para aprender com ela. Pessoas querem estar perto da Raquel hoje para ouvir o que ela tem para falar. Tá entendendo? Ela se deixou ser moldada, ela se deixou ser transformada, ela lutou pela honra de uma mulher de Deus hoje. Não é mais aquela antiga Raquel, não é mais aquela do mundo, mas é uma mulher cheia do Espírito Santo, transformada, disposta a ajudar a transformar o mundo. Somos mulheres para isso, nascemos para isso. Então, mulher, luta, reage, faz força. Não é mais tempo de se perder tempo, mas é tempo de fazer a vontade do Pai. Vamos fazer a vontade de Deus? Vamos juntar os temperamentos? Vamos? Porque vai sair uma brasa daqui, vai sair uma fogueira. Vamos unir forças e levar a palavra. Ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda a criatura. Todo aquele que crê já será salvo. Leva a palavra, leva o que tu tem de melhor. Incentiva alguém, levanta a mão de alguém. Ajuda a levantar a mão de alguém que está caído. Porque o mundo é uma roda gigante. Hoje estamos por cima. A Bíblia fala que quem está em pé, cuide-se para que não caia. Porque amanhã podemos estar embaixo. Então, eu não sei como é que está o seu dia hoje, eu não sei como é que foi o seu dia hoje, mas eu quero dizer para você, reage, faz força, vamos para cima, porque Deus é conosco. Jesus tem uma grande obra na tua vida. Não é mais tempo de se perder tempo, mas é tempo de ouvir a voz, entender a voz do Senhor e deixar ela te moldar e usar você da forma que Ele quer te usar. Vamos orar?
Encurva sua cabeça aí na sua casa, no seu lar, feche seus olhos. A diaconisa Raquel estará orando e dando término nessa live. Que o Espírito Santo possa te abençoar. E a frase que eu sempre digo, não é mais tempo de se perder tempo, mas é tempo de fazer a vontade de Deus. Vamos orar. Curva sua cabeça, feche seus olhos, oremos. Soberano Deus e eterno Pai, eu quero te agradecer, Senhor, neste momento, Pai, por cada pessoa, Senhor, que está assistindo essa live, por cada um que ficou até aqui, os outros, Pai, que verão, Senhor Deus, nas outras redes. Pai, eu peço, Senhor, que nesta hora eles sejam alcançados pela Tua presença. Pai, se tinha, meu Pai, algo tentando paralisar, Senhor, que hoje, Pai, o Teu Espírito venha motivar. Senhor, se estava precisando, Pai, de uma injeção de ânimo para lutar pela honra, Senhor, que hoje, Pai, venha receber o que é necessário para avançar e para lutar, Pai, por aquilo que o Senhor colocou, meu Pai, nas mãos de cada um. Senhor Deus, Pai, eu não sei se é o sonho, Pai, eu não sei se é a casa, se é a família, Pai, eu não sei, Pai, que honra, meu Pai, elas estão determinando que precisa, Pai, lutar, mas que nessa noite, Pai, elas venham receber a força necessária. Aleluia. Pai, que hoje, Pai, tudo quanto foi falado nessa live, venha gerar, meu Pai, frutos dentro de cada uma. Pai, a palavra, Senhor, que venha ter, meu Pai, entrado e encontrado uma terra fértil. Pai, que cada um, Senhor, que assistir essa live, seja, meu Pai, alcançado, Pai, pela Tua presença. Pai, que seja um instrumento e um canal Teu. O temperamento não é capaz de limitar a obra que o Senhor tem na vida de cada um. Pelo contrário, Pai, serão referências por onde forem, Pai, porque onde o Teu ao poder entra, a Tua presença chega, Pai, alguma coisa acontece. Deus, que elas sejam referenciais de mulheres de Deus, Pai, que elas sejam referência, Pai, na casa, no trabalho, Pai, mas que sejam, Pai, reconhecidas como mulheres que lutam pela honra. Aleluia. Senhor Deus, sustenta cada uma, Pai, segura na mão, Pai, se tem alguém precisando, Pai, de força, de ânimo, Pai, se tem alguém, meu Pai, com depressão, com ansiedade, Pai, pensando em desistir, que hoje o Senhor, meu Pai, seja o Deus que sara as feridas, que preenche os vazios, Pai, e venha, meu Pai, dar o direcionamento necessário. Talvez alguém entrou nessa live ou vai assistir, meu Pai, essa live, meu Pai, querendo uma resposta do Senhor, meu Pai, que seja, Pai, alcançado e receba da Tua parte. Pai, pode ser usado, tem, meu Pai, obra, tem, meu Pai, chamado, tem algo para ser desenvolvido, tem honra para conquistar, meu Pai, que venha, Senhor, parar de olhar para a circunstância e começar a olhar para o alvo, que é o Senhor. Deus, toma a direção de tudo, Pai, fica conosco, é o que eu te peço e te agradeço no nome santo de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Semana que vem estamos de volta, hein? Será sempre às quartas-feiras. Irmãos, ainda não fechei um horário, porque eu estou pregando. Eu estou saindo para pregar, estou indo agora, né? Vou lá para a pastora Ana. Irmão, estou correndo, mas vai ser às quarta-feiras. Sempre nesse horáriozinho mesmo, né? Nem que for 6 horas, e eu vou até às 7, 7h30 para sair para chegar aqui pregar. Mas vai continuar. Deus, né, colocou esse propósito no meu coração e nós vamos até o final. Então, semana que vem, fica ligadinho aí, que eu não sei se vai ser fleumático ou se vai ser melancólico, eu não sei qual é a mulher que eu vou chamar. Mas a cada semana eu vou falar um pouquinho sobre temperamentos, vou falar um pouquinho sobre, né, o jeito de ser, para que você possa entender quem é você em Deus, quem é você na vida, para você vir amadurecer. Que Deus possa te abençoar a todos nessa noite e que você tenha uma noite de paz, uma noite de descanso. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Como esse ano, 2023, é o ano da frutificação aqui na nossa igreja, que nós possamos entender que nós somos árvore frutífera. Então, toda árvore frutífera vai ter pedrada? Vai ter pedrada. A diferença é, continue frutificando aonde o Senhor te botou. Então, dê frutos. Vá, mulher, e frutifique. Porque é para isso que o Senhor te chamou. Você é uma árvore frutífera e nada vai te arrancar daquilo que o Senhor tem para a tua vida. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém? Até quarta que vem.